O nosso querido Tiago tá lá em... Eu sempre esqueço o nome da cidade, acho que é Paracuru, Ceará, não é isso? Paracuru, Ceará, com o pastor Pereira e os demais que compõem o time do Família em Curso. Estão chegando aí hoje à noite e amanhã, uma parte hoje, outra parte amanhã, que eles têm uma viagem abençoada. E hoje a palavra ficou, então, comigo. E nós vamos falar um pouquinho sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus, intimidade com Cristo, como é que a gente pode entender o que é intimidade e buscar um pouco mais de intimidade com o Pai. Interessante porque, quando a gente fala de intimidade, nós temos alguns níveis de intimidade, nós temos alguns tipos de intimidade, e esses tipos de intimidade, eles são definidos e entendidos de modo diferente. O primeiro deles é aquele que só requer conhecimento. Uma intimidade que só requer conhecimento. Conhece essa intimidade? Eu lembro que eu, quando era mais jovem, adolescente, né, Tony? Muito tempo atrás, né, Tony? Eu andava muito de bicicleta. Eu praticava um esporte que muitos conhecem como BMX, né, BMX, bicicross para outros. E era um esporte com a bicicleta, você pula rampas. E eu, por muitos anos, pratiquei esse esporte. E eu lembro que agora, recentemente, há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu já há muito tempo sem andar de bicicleta, já há muito tempo sem praticar o esporte e sem intenções de praticar o esporte, sem intenção alguma. Eu tenho uma bicicleta lá em casa, eu mandei arrumar a bicicleta, falei, cara, vou pedalar, vou começar a andar de bicicleta com meu filho com muita vontade de andar de bicicleta. E aí o meu vizinho, que é um amigo que eu tenho já há um tempo, ele me viu saindo com a bicicleta, né? E ele me fez uma pergunta bem interessante. Ele primeiro achou aquilo ali engraçado, né? Eu falei, eita, bicicleta é? Eu falei, não é? Aí ele, tem intimidade? Essa foi a pergunta que ele fez para mim. Tem intimidade? Como quem diz, você sabe o que você está fazendo? Você conhece disso aí? Você não vai cair não, meu irmão? Você tem certeza que é isso mesmo? Você tem intimidade com isso aí? Quando ele falou isso para mim, você tem intimidade? Ele estava naquele momento trazendo o entendimento da intimidade do conhecer, saber o que é aquilo, saber quem é. De vez em quando a gente acaba conhecendo alguém por ouvir falar. Você conhece alguém por ouvir falar? Alguém, não sei, às vezes você conhece um pregador da palavra, conhece um artista, conhece um jogador de futebol, e aí você lê a respeito desse jogador de futebol, desse artista, desse pregador, não sei, enfim, e aí você começa a buscar informações sobre essa pessoa, você começa a entender características, essa pessoa tem tal idade, essa pessoa é casado, não é? Essa pessoa mora em tal lugar, essa pessoa trabalha com tal coisa, trabalha há tanto tempo. Então você começa a ter informações e chega um momento que você tem, inclusive, você sabe mais informações dessa pessoa do que até pessoas próximas, pessoas que convivem com ela. E você nunca esteve à frente da pessoa, você nunca se sentou com a pessoa, sabe? Nesse momento você tem um tipo de intimidade. E é o mesmo tipo de intimidade, entendo eu, que esse meu colega falou quando eu estava saindo de bicicleta. Tem intimidade? Ou seja, você conhece isso aí? Você conhece essa pessoa? Conhecer essa pessoa traz uma intimidade de conhecimento, mas de fato não traz uma intimidade de relacionamento. O que eu quero é trazer a reflexão de vocês, já nesse primeiro momento, é se você conhece esse Deus que nós falamos, esse Deus que nós cultuamos. Você conhece esse Deus a ponto de ter uma intimidade com Ele, de conhecer esse Deus?
Ou será que você tem uma intimidade com esse Deus, de se relacionar com esse Deus? Algumas pessoas na Bíblia, na palavra, são mencionadas por Deus, e Deus cita essas pessoas como amigos dele. Um deles é Moisés, né? Moisés, tem uma passagem lá em Êxodo, que eu gostaria que você projetasse, Gabriela, por gentileza. Você tem a versão NAA aí? Só para a gente estar na mesma página. NAA. Projeta, por favor, Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. Pronto? Olha lá. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Olha esse começo aí, ó. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés nós podemos entender somente com esse versículo. Eu não preciso ir longe. Eu não preciso conhecer a vida de Moisés, embora todos nós conheçamos. Mas só com esse versículo eu consigo entender que existe um relacionamento de Moisés com Deus, a ponto de Deus, olha só, falar com ele como quem fala com o seu amigo. Poxa, você tem um amigo? Você tem um amigo? Como é que você fala com esse amigo? Que tipo de intimidade você tem com esse amigo? Que tipo de profundidade você tem com esse amigo? Você poderia até falar assim: Pablo, eu tenho amigos, mas tem amigos que não são tão íntimos. Agora olha o que nós temos lá em Tiago 2:23. Em Tiago 2:23 fala de Abraão. E fala assim, ó: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, mais um amigo de Deus aí na palavra: Moisés, Abraão. Tem intimidade com Deus? Tem. Qual é o nível dessa intimidade? Que tipo de intimidade? Abraão tinha relacionamento, Moisés tinha relacionamento. A gente começa a procurar características básicas para que essa intimidade seja revelada no seu nível de profundidade. No seu nível de profundidade. Porque todos nós aqui temos amigos, mas tem amigos que nunca foram à nossa casa. É ou não é? Tem amigos que nunca foram à nossa casa. Tem outros que vão à nossa casa, mas não passam da sala. Chegam ali à sala, você recebe, você conversa. A esses amigos nós temos um outro nível de intimidade. Tem aqueles amigos que vão além, né? Quem são os amigos que vão à sua cozinha? Quem são os amigos que abrem a tua geladeira? Quem são os amigos que já foram no teu quarto? A esse tipo de amigo nós temos um outro tipo de intimidade. Creio eu, com uma intimidade muito mais profunda. Uma intimidade relacional. Uma intimidade em que nós abrimos o nosso coração a esse amigo. E certamente ele abre o coração a nós. E ao abrir o coração a esse amigo, a gente começa a compartilhar situações da nossa vida, que são situações íntimas, situações particulares. E o relacionamento começa a existir em maior grau. A esses amigos que têm uma intimidade um pouco mais profunda, você acaba concedendo a eles liberdade. E toda liberdade concedida acaba trazendo uma certa responsabilidade. Há amigos que vão virar para você e vão te falar algumas coisas que outros amigos não têm coragem de dizer, porque a eles foi dada liberdade. E eles têm responsabilidade. Ao falar isso para vocês, certamente,
Eles procuram fazer com respeito. Respeito. Porque você concedeu uma intimidade maior. Eu estava conversando com minha esposa, agora vindo para cá, e tem uma passagem de Moisés, eu só não me recordo qual é, mas é uma passagem, não precisa projetar, que fala que Moisés, ele vira para Deus. E aí você fala, Moisés é arrojado mesmo, ele vira para Deus e fala assim: Deus, deixa eu te dizer uma coisa, estou falando minhas palavras, tá, gente? Minhas palavras, deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor perdoe esse povo. Se não der, que o Senhor risque meu nome do livro da vida. Olha só. Meu Deus. Fala isso para Deus, né? É muita intimidade. É muita intimidade. É uma intimidade tão grande, olha só. Perdoe o povo, ou risque meu nome do livro da vida. Em outra passagem, olha o nível da intimidade de Moisés. Ele vira para Deus e fala assim: Deus, eu quero ver tua face. Eu quero te ver. Eu quero ver tua face. Parece uma frase boba, né? Mas para Deus, em que a glória é tamanha que ninguém pode, né? E Deus vira para ele e concede, e fala assim: olha, minhas palavras também, me permita, vou te colocar numa rocha para você ver através de uma fenda. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas, né? A parte de trás, as minhas costas, porque a minha face ninguém pode ver. Mas olha o tipo de conversa que está tendo com Deus. Nossa, está indo além, está indo no profundo, está indo lá, sabe? Mas isso só é concedido a quem está disponível para o relacionamento profundo com Deus. Porque muitos falam assim, começa a buscar Deus, começa a buscar Deus. E eu te digo, tem que buscar mesmo, irmão, tem que buscar mesmo. Você tem que querer estar no centro da vontade deles, tem que querer estar de frente a eles, tem que querer vê-lo de face a face, né? Ali, tete a tete. Você tem que querer ouvir Deus. Mas quem se disponibiliza a falar contigo não é você não, viu, meu irmão? É Ele. É Ele. O amor dele é infinito, é tão grande que ele se coloca à disposição e quer falar contigo, quer falar comigo. Lá em Apocalipse 3:20, versículo conhecidíssimo: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? Deus. Deus. Ele está à porta e está batendo. Se você abrir a porta, o que ele faz? Ele entra. Não é você que foi lá e falou: Deus, vem aqui na minha casa. Não, é ele que foi lá, porque ele é misericordioso demais. Ele bate a porta, ele pede para entrar. Ele quer estar contigo, ele quer se relacionar, ele quer ter um tempo de qualidade com você. Porque ele busca a todo instante ter intimidade com você. Mas você tem tido intimidade com Deus? Você tem buscado Deus a nível de intimidade profunda? Ou você tem apenas vivido a semana num piloto automático, em que você sai daqui hoje, vai para casa, que bacana, o culto foi legal, louvores legais, adoramos ao Senhor, que maravilha. Passa a semana inteira, vem aqui no próximo domingo, e aí você começa a analisar, você fala: poxa, passou uma semana e eu não tive relacionamento com Ele. Eu não tive relacionamento com Ele. Projeta, por favor, João 15 e 16. João 15 e 16. Olha só. Olha o que Jesus fala: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz,
mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Mais uma vez, uma passagem que mostra que não foi a gente que foi atrás dele, não foi a gente que escolheu, foi Ele, foi Ele. Isso é Jesus falando e obedecendo aquilo que o Pai pediu para ele obedecer. Porque o próprio Jesus, Filho unigênito do Pai, buscava ter relacionamento a todo instante com o Pai. Ele buscava estar na intimidade com o Pai a todo instante. Tem uma série que eu já falei para vocês aqui, sugeri que vocês assistissem, sugiro novamente, chama The Chosen, Os Escolhidos. E eu estava, essa semana, assistindo com a minha esposa, um capítulo da segunda temporada. E não é spoiler, porque a gente lê na Bíblia todo instante, tá, gente? Então, Jesus opera um monte de milagres, E aí, uma cena mostra ele voltando, depois de passar um dia fazendo milagres, e ele volta cansado. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. E ele volta enquanto homem cansado. E aí ele vem caminhando, ofegante, suado, cansado. Aí ele passa pelos discípulos que estavam ali tendo um momento de DR deles. E ele passa pelos discípulos, os discípulos assustados olham para ele, todos os discípulos estavam ali, assustados, olham para ele ali. E ele passa, boa noite, cansado, e vai, entra na tenda dele. Madalena corre, aliás, Maria corre, Maria corre, fala com ele. E ele fala que precisava descansar, precisava dormir. Aí ela deixa ele dormir, ele fecha a tenda e vai dormir, cansado depois de um dia operando milagres. E aí se escuta a voz dele, orando ao Pai. Isso mexeu muito com a gente. Porque, sinceramente, quantos de nós, depois de um dia cansado, de trabalho, exausto, suado, esgotado, a gente chega em casa e só dorme. Mas o nível de relacionamento, naquele momento, ele é deixado de lado. Jesus, operando milagres, Deus, Jesus 100% Deus, ainda assim, obrigado, Pai, obrigado pelos milagres, obrigado pelo tempo, obrigado, Senhor, por eu cumprir aquilo que o Senhor determinou. Cansado. Ele ali nos dá um exemplo do nível de intimidade que nós temos que buscar. Do nível de intimidade. Nós não podemos ser uma igreja que vive por conveniência de um servir, porque muitos aqui servem à igreja, servem ao Senhor, e se esquecem de ter um momento para escutar a palavra, para orar ao Pai. Acaba entrando num ativismo, acaba entrando num momento de distração, porque o ativismo ministerial às vezes te leva a uma distração e te rouba do lugar que você deveria estar, que era um lugar conversando, agradecendo, clamando, orando àquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele que nos criou. Muitas vezes, quantas vezes eu vejo pessoas na obra, domingo, pós domingo, que não param para ouvir uma palavra. Entram na igreja, servem, vão embora, voltam, servem. Estou dando um exemplo. Algumas vezes me vi assim. Não podemos. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Porque quando eu olho, enche o meu coração de alegria ver um ministério de louvor sentado ouvindo a palavra, vendo os obreiros sentados ouvindo a palavra aqui, sabe?
até mesmo os que estão hoje ali servindo, ouvindo a palavra. Porque nós não podemos nos acostumar com aquilo que parece ser bom. O bom é ter intimidade com Deus. Isso é o bom. O bom é ter tempo de qualidade com Ele. Entende que quando nós falamos de relacionamento, nós temos que entender que essa intimidade não pode ser superficial. E a intimidade superficial, ela nos dá a falsa impressão, a falsa sensação de que nós estamos nos relacionando. Quando eu olho para a cruz, eu vejo duas hastes. Uma haste comprida, grande, e uma outra horizontal, menor. E isso tem que trazer para nós um simbolismo, um entendimento. O nosso relacionamento maior, ele tem que ser na vertical. Ele tem que ser ali, ó, com Ele. A gente primeiro cumpre isso aqui, ó. Aqui eu tenho que ter mais tempo, aqui eu tenho que conversar, aqui eu tenho que falar, aqui eu tenho que rasgar o meu coração, aqui eu tenho que me prostrar diante dele. Fazer aquilo que Mateus 6,6 pede para que a gente faça. Conversar, orar com Ele. De que maneira? Entrando no nosso quarto, fechando a porta, ficando no nosso secreto e ali colocando para o Pai aquilo que está no nosso coração. Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com Ele dia a dia? Como é que a sua semana começa e como é que ela termina? Agora há pouco foi falado aqui sobre célula no Ada News. A gente vê as fotos na igreja, né? Os curiosos ainda dão um zoomzinho assim, né? Para saber quem está ali. Mas quando você vê aquelas fotos na igreja, no WhatsApp da igreja, né? Igreja Dan, 1, 2, 3, aqueles todos lá. Muitos rostinhos que estão aqui hoje não estão em fotos ali tem um bom tempo. E aí, tem ido aí a uma célula? Tem buscado isso? E eu vou te falar. É bom porque a gente pode dar testemunho e pode comprovar, porque a gente tem que viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Eu e a Sinara, a gente tinha, no início, duras lutas sobre célula. Né, meu amor? Como a gente lutava. A gente não tinha um entendimento do que é a célula, do efeito da célula, do que ela pode produzir em nós, na nossa semana. E aí, a gente começou a caminhada. Já são 7 anos caminhando. 7 anos. Completos agora em março. Olha só. 7 anos, de 2016 para cá. Hoje nós sabemos e entendemos que a célula é a melhor parte da nossa semana. É a melhor parte da nossa semana. Porque é ali que nós colocamos para fora aquilo que está nos afligindo, buscamos orientação, discutimos a palavra que foi dada no domingo, escutamos outras pessoas, aconselhamos outras pessoas, vivenciamos, começamos a trazer para nós de fato o que é um amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor de você se doar ao outro, um amor de muitas vezes você ter um problema e você falar, probleminha, fica de escanteio aqui, porque o que esse irmão me trouxe eu preciso ajudá-lo, eu preciso orar por ele. Então você começa a deixar o seu para cuidar do outro. É ali que o seu coração é de fato transformado. É ali que tudo é compartilhado. É ali que nós aprendemos a nos relacionar mais. Porque quando a gente aprende da palavra, a gente aprende não só a conhecer quem é Cristo, conhecer quem é o nosso Deus, mas como falar com Ele, como buscá-lo, como colocar nossas petições diante dEle. O nosso relacionamento passa a existir, a intimidade que era superficial, só do conhecer, ela passa a ser uma intimidade relacional, de interagir com Ele, de buscá-lo mesmo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso. A intimidade gera fé. A intimidade gera valor. De novo, intimidade gera fé. Intimidade gera valor. E o que isso quer dizer? Quando eu falo que intimidade gera fé e intimidade gera valor. Muitas vezes nós conhecemos alguém,
ou uma determinada situação. E temos uma familiaridade com esse alguém ou com essas coisas. Só que a familiaridade não agrega valor. A familiaridade, ela é diferente da intimidade. Ser familiar a você traz a você um entendimento de que a coisa é comum. Isso é familiar, eu já conheço. E se eu já conheço, sabe, não dou tanto valor para isso. Mas quando eu tenho intimidade, isso traz para mim muito valor. Quando alguém chega para você e abre o coração para ti, você começa a valorizar mais. Sabe? É só você analisar o seu dia a dia. Quando você olha para o seu lado e você vê um parente próximo, uma pessoa próxima, que você tem muita intimidade, você valoriza demais quando ele traz um problema, você valoriza demais quando traz uma situação, porque essa intimidade valorizou a coisa. Muitas vezes nós estamos nos relacionando aqui com irmãos, e aí alguém vira para você e fala assim: olha, o Fábio está precisando de uma oração. Fábio? Conheço o Fábio, vou orar pelo Fábio, e oro pelo Fábio. E aí um outro irmão fala assim: mas o João está precisando de uma oração. Aí você fala: o João é familiar, eu sei quem é, já vi. E às vezes essa oração não vem. Às vezes eu só coloco lá uma mãozinha, sabe? Eu só coloco lá uma mãozinha. É para pensar mesmo, é para a gente analisar isso. Eu fico tirando pelo grupo de oração. E eu sei como acontece, porque eu também faço. Eu não posso falar para vocês que eu não, eu faço. Oração, falando mãozinha. Oração, mãozinha. Quando chega no final, eu falo: rapaz, orei por quem nesse negócio? Só botei mãozinha. Está pedindo oração, não é mãozinha. Você está entendendo? E aí, de repente, aparece lá uma situação. É uma pessoa íntima. Aí eu vou orar. Agora eu vou. Não. A gente tem que fazer essa oração para todos. Então eu acostumei com uma coisa. O que eu faço? Eu vou lá, dou uma verificada em todos os pedidos de oração. Aí quando chega no final, eu faço uma oração englobando todo mundo. Porque às vezes o meu tempo também está ali acelerado e tal. Mas eu oro: Senhor, em nome de Jesus, alcance cada um desses pedidos. Cada uma dessas pessoas que estão precisando da tua ajuda. Cada uma dessas pessoas que estão precisando da sua cura, de saúde, de paz. Encaminhe seus anjos à casa de cada um deles. E nesse momento eu estou me relacionando com o Altíssimo, porque esse é o sentido. Me relacionar com aquele que pode todas as coisas, porque eu não posso nada. O que eu posso? Eu vou fazer a minha parte na oração. Mas é Deus que faz, é Deus que cumpre, é Deus que executa, é Ele que ordena bênçãos. É Ele que vai fazer aquilo que nós não podemos. Mas nós temos que nos relacionar com Ele para isso. Sabe quando alguém vira para você e fala assim: ora por mim? Meu irmão, ora por mim. Ora por mim. É gostoso você pedir oração para outra pessoa, né? Eu de vez em quando peço. Tony, ora por mim, Tony. Ora por mim. Estou precisando aí de suas orações. É legal a gente orar um pelos outros. Mas se o nosso grau de intimidade com o Pai está num nível profundo, além da gente pedir, a gente sabe que o nosso canal é aberto. A gente sabe que o nosso canal é aberto. Minha filha estava lá no Minas Ro agora, na hora do almoço. Tem um corrimão ali na saída. Todo mundo já estava indo embora. Minha filha encostou nesse corrimão. E aí ela meio que quis sentar. O short que ela estava ali, o macacãozinho que ela estava era de tactel. Ela escorregou, caiu de cabeça. 1 metro de altura ali. Aí alguns irmãos viram, correram. E ela ficou ali, começou a ficar com a mão dormente, o braço dormente. Sentaram ela e veio uma médica. Aí não queria deixar mexer o pescoço. Aí ela começou a sentir dor aqui no pescoço e tal. Aí mobilizaram. Chamaram o SAMU. O SAMU chegou. Resumo da história: ela foi para o hospital
do Paranoá. A Sinara foi correndo. A outra médica foi também na ambulância do SAMU. E, graças a Deus, foi medicado, não teve nada, não atingiu nada. E aí, naquele momento ali, gente, que aconteceu tudo aquilo, eu, como pai, eu falei, peraí, está indo para onde? Perguntei para o cara do SAMU. Aí ele primeiro me responde assim, nós vamos levar para o base. Aí eu falei assim, base, peraí. Então, conheço fulana que é cardiologista, conheço fulano que é anestesista, conheço fulano que é não sei o quê, conheço fulano. Rapaz, aí eu virei para a médica, amiga nossa, a Heloísa do Flávio. Falei, Elô, nesse caso aí, qual médico que precisa? Aí ela falou lá, o cirurgião, o ortopedista. Não. Peraí, deixa eu ver se eu conheço alguém. Porque se eu conheço, eu vou ligar, eu tenho livre acesso. Eu vou ligar. Aí a ambulância ligou, o cara vira e falou assim, não, mudança de planos. Nós vamos para o Hospital do Paranoá. Aí eu já, meu Deus, agora é o Hospital do Paranoá, vamos lá. Aí eu já tentando lembrar que médico eu conhecia no Hospital do Paranoá. Aí eu até lembrei de uma, eu falei assim, mas essa uma saiu de lá agora, que é a Sofia daqui. Né? Poxa, a Sofia não está lá. Porque o meu primeiro momento se eu conheço a pessoa, eu ligo para a pessoa e a pessoa talvez possa me ajudar. Eu tenho o canal aberto. E aí eu trago para agora. Todas as vezes que a situação apertar para o seu lado, qualquer que seja a área, lembra que você tem alguém que pode tudo. Não pode só um caso médico, não pode só um caso clínico, não pode só uma especialidade. Não é questão de especialidade. Nós temos alguém que pode tudo. E se a gente tem livre acesso a Ele, intimidade com Ele, a gente tem que pedir ao Pai. Senhor, e aí eu me toquei, eu falei, cara, eu estou procurando pessoas que eu tenho alguma intimidade e esqueci de procurar aquele que eu tenho toda a liberdade e grande intimidade. Porque eu converso com ele a semana inteira. Por que agora que minha filha está precisando que eu tenha esse acesso, eu não vou usar desse acesso e falar, Pai, que seja feita a tua vontade, mas que se for possível, cura minha filha. Não deixe que seja nada ruim, não. Encaminhe anjos aí ao redor dessa ambulância, que chegue lá no hospital, ela já chega logo atendida. Que não esteja nada. E graças a Deus não foi nada. Mas nós temos que utilizar dessa prerrogativa. Aquele que pode tudo, eu vou te contar. Ele é nosso Pai. Isso é muito louco, cara. Aquele que pode tudo, Ele é nosso Pai. É muito louco isso. Nosso Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. Foi dado a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Em que situação e em que condição? Na condição de termos aceitado a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então a ti foi dado o direito de ser filho de Deus. Olha que bênção. Então conversa com Ele, a intimidade é grande com Ele. Nós somos filhos dEle. Que filho não tem livre acesso ao pai para pedir qualquer coisa para o pai? Pai, quer uma balinha. Pai, quer um chiclete. Pai, quer uma pipoca. Tem. São pedidos infantis, os nossos pedidos são outros. E a gente tem um pai que pode tudo. Amém? A gente tem um pai que tudo pode. A gente tem um pai que se Deus quiser, quando nós chegarmos diante dele, ele não vai falar para nós aquilo que está na palavra. Afasta-te de mim, que eu nem te conheço. Muito pelo contrário. A nossa intimidade, o nosso relacionamento vai fazer com que o Pai, no momento que a gente estiver diante dele, ele fala assim, está aí, Cris, meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem tenho, sabe, em quem me aprazo. É isso que ele vai falar. Ele não vai olhar para nós e falar assim, eu não te conheço.
Porque nós temos relacionamento com Ele, nós buscamos. Não é só de ouvir falar que a gente conhece Ele, não é só porque nós somos bons leitores, não é só porque a gente sabe ler e esmiuçar o texto, porque tem muito ateu no mundo que sabe mais Bíblia que nós. Tem muito ateu no mundo que pega a Bíblia e estuda a Bíblia enquanto um livro histórico e conhece muito mais dela do que a gente. Mas a diferença não é conhecer muito da Bíblia ou pouco da Bíblia. A diferença é o tanto que eu me relaciono com Deus. É essa a diferença. Porque aí, tendo intimidade com Ele, Ele vai olhar para a gente e vai falar: meu filho, é você que eu estava esperando. Vem cá, fica aqui do meu lado. Tenho prazer em Ti. Esperava por Ti. Eu desejo Te conhecer. E isso é lindo, porque Ele é um Deus que, independente de quem nós fomos ou de quem estamos sendo, Ele só espera o nosso relacionamento. E eu quero encerrar esse tempo de conversa com vocês, lembrando de uma passagem que está lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do 36, vai até o 48, mas eu vou contar essa passagem para vocês. Lucas, a partir do 7. É uma passagem muito conhecida. É uma passagem em que uma pecadora, Jesus está tendo um bate-papo com um fariseu, está conversando com um fariseu, à mesa. E aí olha só que entendimento legal. Ele está conversando com o fariseu à mesa. Você tem usado a mesa da sua casa? Você tem usado mesas para se relacionar com as pessoas? Você sabia que mesa é um lugar excelente para você ter intimidade com a pessoa? Excelente. Toda semana, todos os dias, milhares e milhares de negócios são fechados à mesa. Milhares de negócios fechados à mesa. Entre um cafezinho e outro, entre um almoço e outro, entre um jantar e outro. Quando nós estamos à mesa, nós podemos focar na pessoa que está falando, dedicar um tempo de qualidade a essa pessoa. Ontem eu tive o prazer de estar à mesa com um casal de amigos. Na verdade, com uma família, né? Que a filha também estava. E como foi gostoso aquele tempo. Por quê? Porque a gente consegue ouvir o coração, ver a risada, ver, sentir, sabe? Ali, aquele tempo ali, é um tempo agradável, em que o relacionamento ele se propõe extremamente profundo. Jesus, ele fazia as coisas dele à mesa. Jesus, antes da cruz, ele foi à mesa. E teve um tempo, ele ceiou com os discípulos. E depois da cruz, também. Também. Então, comece a observar se você tem usado a mesa da sua casa. Se você tem sentado com aquelas pessoas que moram na sua casa. Se você tem feito refeições com eles. Com um pai, com uma mãe, com um filho, com uma filha, com uma esposa, com um esposo. Lá em casa, quando a gente senta à mesa, no almoço, as crianças quando chegam do colégio, elas abrem o coração de tudo que aconteceu na escola. Elas contam o que foi bom, o que foi ruim. Elas contam como o professor colocou algum tipo de situação. Elas contam como é que foi a prova. Elas contam o que o amiguinho fez, o que o amiguinho falou. Naquele momento, naqueles 30 minutos, vamos colocar assim, a gente passa a conhecer os nossos filhos e tudo aquilo que eles estão vivendo na escola. Tem gente que é surpreendido com situações com os filhos. Fala, meu Deus, onde que eu estava que eu não vi isso? Eu te digo, eu não sei onde você estava, mas certamente você não estava à mesa com ele em algum momento. Porque se você tivesse à mesa com seu filho, você tinha ouvido muita coisa, talvez você tivesse ajudado ele mais. Com a sua esposa, com o seu esposo, como é bom sentar à mesa com os nossos cônjuges. Porque a gente começa a colocar coisas, mostra o coração, as dificuldades, as tribulações que nós temos na semana. Mesa é lugar de cura, é lugar de intimidade. Essa mulher, você achou aí? Gabriel, pode projetar, por favor? Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Um fariseu
convidou Jesus para jantar com ele. Já começa de um jeito assim emocionante. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Já é um jeito arrepiante. O fariseu convidou Jesus. Você convidou Jesus para jantar contigo? Para cear, porque ele está batendo na porta. Mas o fariseu convidou. E ele foi. Olha lá, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E aí? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Olha o julgamento do fariseu. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Eu queria pular agora, por favor, já para ti. Pula lá para o 46, por favor, que eu acho 46 já, 7:46, que é o fechamento disso. 7:45, por gentileza. 7:44. Aí, ó. E voltando para a mulher, Jesus disse a Simão, que era o fariseu: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, falando para o fariseu, você não me ofereceu água para lavar os pés. Você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Próximo. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isto, afirmo a você, que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que ele quer dizer com isso? Trazendo para o nosso momento de intimidade. Jesus foi conversar com o fariseu, mas o fariseu só queria conhecimento, só queria intimidade rasa. A mulher, sabendo que Jesus estava lá, correu, se debruçou sobre os pés dele, com as lágrimas molhou os pés, com os cabelos secou os pés. Quem é que você deixa com lágrimas molhar seus pés? Quem é que você deixa que com os cabelos sequem os pés? Você concorda que nesse momento criou-se uma grande intimidade com Jesus? Uma intimidade tão grande, uma intimidade mas tão grande, que os pecados dela, para Jesus, não eram nada. Porque o que ela queria era de todo o coração estar do lado do mestre. O que ela queria era de todo o coração ter oportunidade de estar ali, ó, aos pés. Não precisava sentar à mesa, não. Ela só queria estar aos pés. Nós temos oportunidade toda semana, todos os dias, de sentar à mesa com Ele. Não é nem de estar aos pés. A gente tem a oportunidade de sentar à mesa com Ele. E ter intimidade. Cumprir Apocalipse 3:20. Deixar Ele entrar, ceiar com Ele. Nós temos essa oportunidade. Se para aquela pecadora que chegou aos pés, Ele perdoou todos os pecados, imagine para nós, que também pecadores somos, mas que hoje Ele dá a oportunidade de sentarmos à mesa com Ele. A nossa intimidade vai a tal ponto, a tal grau, que Ele vai perdoar os nossos pecados, vai nos dar vida nova, vai colocar um anel novo no nosso dedo, vai colocar sandália nos nossos pés, uma capa, e vai nos enviar, porque de novo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos não um Deus que é nosso Pai, mas algo que me deixa muito alegre, é saber que nós temos um Pai que é nosso Deus. E isso muda tudo. Esse Pai que é nosso Deus,
Ele quer se relacionar conosco. Busque-o de todo o teu coração. Porque Ele fala: buscar-me-eis e me achareis. E te dá condicional para isso. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. O nível de intimidade vai aumentar. E você vai perceber o tanto que Ele vai derramar sobre sua vida. O tanto que a salvação vai estar mais próxima. O tanto que os fardos serão tirados. E você vai caminhar leve. Você vai ser uma pessoa diferente. Os problemas não te perseguirão, porque os problemas já ficaram na cruz de Cristo. Creia nessa palavra. Amém? Eu quero nesse momento